que aconteceu com a revista Recreio. Que de fato, né? Sumiu, mano. Desapareceu. Que é o vídeo do Fiaspo. Grande Fiaspo, gente boa. Se você cresceu nos anos 2000, provavelmente já esperou ansiosamente pela quinta-feira só pra correr até a banca de jornal e garantir a nova edição da revista Recreio. Era uma mistura de alegria e ansiedade pra abrir o plástico e descobrir o que vinha dentro daquela revista que tinha capas extremamente chamativas com personagens de animes e desenhos que faziam sucesso naquela época. Era maneiro e pra sem caralho contar mesmo. aqueles brindes e coleções que começaram a surgir. Quem aí se lembra do Letronix? Muito Tinha os foda. Robits também, Missão Totem, que Fala, era incrível. JX. Pois é, a Recreio era muito mais do que uma revista, era praticamente um evento semanal. Pô, Letronix Mas era o que muito maneiro. aconteceu com a revista Recreio? Por que ela desapareceu das bancas do nada? E será que um dia ela ainda pode voltar? É isso que eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje, a verdadeira história da revista Recreio. Nos anos 90 e 2000, viver a infância no Brasil era praticamente mergulhar no mundo onde tudo parecia feito sob medida pra Nossa, gente. era muito A bom. TV a cabo já começava a chegar nas casas de quem podia pagar, trazendo canais como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel e Fox Kids, que mais tarde Ah, viria tá, eu a ia se falar tornar que não ia a falar- Jetix. pensei que não ia falar da Ao mesmo Jetix. tempo, a internet dava seus primeiros passos como território das crianças, com sites como Rabo Hotel, Clube Pinguim, joguinhos da Cartoon, tinha da Disney também, e aquele monte de páginas que viraram Clique febre Jogos. nas lan houses como o Clique Jogos. Yes! Só de falar aqui eu tenho certeza que você vai lembrar de vários jogos clássicos que você jogava bastante nessas páginas. Mas mesmo com todas essas novidades digitais, ainda tinha algo especial em passar numa banca de jornal. Era tipo entrar num portal mágico com capas coloridas, chamando a atenção de Era muito longe, maneiro pilhas de mesmo. revistas e promessas Revista de descobrir um mundo detonado, novo mano. a cada edição. Detonado Tinha de- Herói 2000, que veio depois da lendária Herói dos anos 90 e falava de animes, filmes e séries. A Ultra Jovem, que respirava a cultura japonesa e era praticamente um altar do Dragon Ball Z. Pokémon Club, que como o nome já diz, era o paraíso pra quem era fã da franquia. E a Disney Explora, que via com conteúdos variados, curiosidades e até alguns brindes também. Fora, claro, os clássicos quadrinhos da Turma da Mônica, que eu não Muito posso bom, esquecer tive de citar vários, aqui, né? Tive E diversas vários. outras revistas que faziam parte do nosso dia. Enquanto nossas mães adoravam comprar aquelas revistas que falavam das novelas, a gente ia no que falava de anime e desenho, né? Eu não posso esquecer também daqueles álbuns de figurinha, mas eu não tô falando daqueles álbuns oficiais bonitinho não. Tô falando aqui daquelas bizarrices que tinham Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Rebelde e Mortal Kombat, tudo na mesma revista. Era Uma maneiro loucura pra total caralho. que era só possível no Brasil daquele tempo. Que ainda te prometia que se você juntasse as figurinhas certas, poderia trocar por brindes, que era sempre tipo um conjunto de panela, ioiô, e brindes esses que eu chegava na hora lá pra trocar E e nunca nunca ganhava tinha. nada. Eu pelo menos fui enganado toda vez. Alguém aí de fato conseguiu pegar algum desses brindes? Mas o que você com certeza deve se lembrar mesmo era da revista Recreio, que tinha capas era que pega a chamavam a vareta, atenção era de foda. qualquer criança que chegasse nas bancas e via ali uma capa com um personagem de algum desenho animado do momento. Pelo menos comigo funcionava as bancas e via ali Essa do Megamente aqui é nova pra caralho, né? Isso aqui é muito novo, pô. Megamente, Percy Jackson, Karate Kid. Isso aqui tá novo. uma capa com um personagem de algum desenho animado do momento. Pelo menos comigo funcionava assim, eu nem sabia ler direito, mas via lá o Goku, Yugi, Pokémon, já tinha logo minha atenção. Eu inclusive fui até a casa da minha mãe em busca de encontrar o meu acervo de revistas da minha infância que estavam guardados em um lugar cara, que eu eu não tive mexia há 3 pelo menos revistas uns Recreio 15 na vida. anos. Achei muito brinquedo dos meus tempos Mas de eu achava criança muito foda, e porque minhas revistas também. Um vizinho Foi, meu tipo, tinha voltar no revista tempo. Recreio, tá Caraca, ligado? Aí eu olha o que li eu as encontrei, dele. os álbuns que eu tinha do Dragon Ball GT. E eu tenho vários aqui. Caralho, esse Ai, da tá quase chiclete, completo. mano. Do chiclete. A revista? Agora sim, cheguei no ouro. Ah, tá tudo aqui, velho. Eu acabei Caralho, achando o Fiasco várias era das muito minhas rico, viado. revistas, mas essa É, dos muita Cavaleiros do revista, Zodíaco me chamou mais atenção porque ela é de 2003. Tá muito bem conservada Mano, e era falava R$6 a sobre a volta revistinha. do anime na TV pela Band. Poder total, os Cavaleiros do Zodíaco Pô, mostram sua 5,90. É porque, mano, esse dinheiro na época, 5,95 era grana, né? Pô, você comprava muita coisa com R$5,95, pode não parecer, mas comprava legal. Tá ligado? Mas hoje em dia, se fosse a Recreio, R$5,95 é um preço maneiro, pô. É um precinho maneiro, eu compraria. Tá ligado? força na TV. E olha, o brinde que vinha nessa revista era uma rocha do Rock Animal que você escavava e vinha alguma coisa. Eu não lembro o que veio no meu, mas olha que curioso. Games. Pegue seu Pokémon no Game Boy Advance. Pô, álbum de olha aqui a futebol é matéria muito sobre foda. o Pokémon, né?
Tinha acabado Eu de chegar o colecionei Rubi, até o a Safira Copa de e o Pinball 2022, também, né? Pokémon mano. Pinball. Mas Não, isso aqui até eu a Copa de curtia, que era o 2018. passatempo, você Depois achar ficou muito caro comprar os figurinha, itens, aí né? eu desisti. Tá até marcado aqui de caneta o que eu tinha encontrado ou não. E aqui vem a parte favorita. Eu sempre pegava a revista e a primeira coisa que eu fazia era vir nessa página onde eu via os desenhos das outras pessoas, né? Que tem um nome, Pô, as que fotos. maneiro isso E aí. essa galera toda aqui já tá velha, já beirando os 30 anos, com certeza, né? E meu sonho era mandar um desenho pra Recreio e aparecer na revista, mas nunca aconteceu porque eu não enviei. Eu não desenhava tão bem também pra aparecer aqui, né? Caraca, é como viajar no tempo. Tá olhando isso aqui. Pô, tá Muito conservado louco. pra E olha que caralho. curioso, a primeira revista que eu mostrei pra vocês é de 2003, já se passaram 22 anos. Dá pra dizer que é uma revista antiga, né? Mas e se eu te dissesse que a verdadeira origem da Recreio é muito mais antiga do que isso? Você consegue imaginar de quando foi que essa revista surgiu pela primeira vez? Se eu te falar que foi nos anos 60, dá pra acreditar? Caralho. Acredite ou não, a revista Recreio na verdade teve seu início lá em 1969. Sim, enquanto o homem pisava na lua pela primeira vez, aqui no Brasil a criançada já começava a receber em suas casas uma revista feita só pra elas. Naquela época, a TV ainda era em preto e branco, os Beatles nem tinham terminado ainda e videogame nem existia direito. Mas mesmo assim, a Sônia Robato, escritora de livros infantis, teve a ideia de criar uma revista educativa, divertida e ilustrada, com o Maneiro. apoio da editora Abril. Foi aí que surgiu a Sapa Cristina, que era um embrião ali da revista Recreio. E logo depois, Sônia foi chamada para liderar um Sapa projeto Cristina. maior, uma revista totalmente voltada para o público infantil, ao lado do cartunista Valdir Gaiara, e também com a colaboração de ninguém menos do que Ruth Rocha, que foi uma das maiores autoras de livros infantis do Brasil. E com esse time de peso, nascia a primeira fase da revista Recreio. A ideia da Recreio já nessa época era trazer um conteúdo educativo junto de brincadeiras e brindes voltado para crianças, Maneiro. entre 4 e 7 anos, tendo como objetivo principal ser a primeira revista das crianças. A revista foi um baita sucesso, suas edições que eram quinzenais passaram a ser semanais, de tanto que as criançadas e os pais gostaram da revista Recreio. Além dos brindes variados, que já aconteciam naquela época, a revista também trazia bastante conteúdo como atividades, tipo aquelas de recortar e colar, jogos e várias histórias que acabaram ajudando a formar toda uma geração de leitores. Mas apesar de todo o sucesso da publicação, a revista Cara, mas a Recreio revista acabou pra tendo criança, seu fim criança em mesmo, né? 1981. E não é muito claro o real motivo do encerramento da revista naquela época. Mas é bem provável que um dos motivos foi por causa da saída da fundadora, a Sônia Robato, e também da Ruth Rocha, que influenciou bastante no editorial da revista e as vendas começaram a cair. A revista então acabou ficando em um hiato bem grande lá nos porões da editora Abril, até que finalmente ela retornou, só que completamente diferente. Caralho. Depois de quase 20 anos fora de circulação, a revista Recreio retornou às bancas em março de 2000. E agora é de fato a Recreio que você com Caralho, certeza mas, se lembra. pô, teve um Dessa grow vez up, a revista né, trazia um visual totalmente repaginado e bem moderno. visual? Onde logo na capa vemos personagens que eram bastante amados pela garotada na época. Até hoje, na verdade, né? Como Pokémon, Digimon, personagens do Cartoon Network, além de filmes como Harry Potter ou da Disney. E vários outros. Mesmo com toda essa modernização do seu visual e conteúdo, a ideia da nova Recreio era manter o mesmo conceito da sua publicação original, trazer entretenimento aliado ao conhecimento com conteúdos de ciência, história, língua portuguesa, Pô, muito cultura maneiro, e mano. vários outros Pô, temas. papo Ou reto. seja, a ideia aqui era atrair a atenção das crianças e pré-adolescentes, com essa mistura aí de personagens que todo mundo Bakugan, conhecia, viado. mas que no fundo te entregava algo pra te ajudar a educar. Se hoje o hype é falar dos animes e jogos lançamentos que fazem sucesso no YouTube, naquela época o hype era comentar dos animes que passavam na TV Globinho e os jogos que chegavam no PlayStation 2 e Game Boy Advance. Por dentro da revista Recreio era bem variado no seu conteúdo, com matérias informativas, curiosidades, passatempo, artesanato, dicas de games, testes, histórias em quadrinhos, inclusive com personagens famosos como o Looney Tunes e personagens da Disney. Fora, claro, muitas propagandas. Inclusive, enquanto eu folheava as Caralho, revistas, até as mini propagandas me trouxeram uma certa nostalgia. Nossa, eu tinha isso aqui, moleque. Inclusive, Caralho, enquanto eu folheava as revistas, até as propagandas me trouxeram. eu tinha esse aqui do Astro Boy, muito foda. Eu tinha a coleção inteira, mano. Esse aqui, né, que era do McLanche Feliz, que tem as rodinhas embaixo, tu ficava arrastando o Astro Boy e essa parte ali de trás soltava faísca, mano, soltava um foguinho, tá ligado? Muito bom. Esse aqui era merda, né? Ele fica é um imã que ele fica pendurado assim.
Aqui ele trocava você tirava essa parada dele e apertava um botãozinho atrás e acendia. E esse aqui em cima ele só ficava equilibrado. Mano, eu tinha uns 4 bonequinhos do Astro Boy, mano. Sério, uma certa nostalgia. Muito foda. Caraca, velho! O celular do Chupa Chups. Você colocava um pirulito aqui atrás. Eu tinha, deve estar guardado em algum lugar lá na casa da minha mãe, esse celular aqui, Tá, esse aí eu não tive, não. Você coloca o pirulito aqui atrás, se você apertasse um dos botões, ele subia, né? Esse aqui também é lendário. Esse é lendário. Refrigerantes Mini da skin. Por muito tempo a gente via, né, essa embalagem aqui. Levava tinha do pra Ben 10 escola, também. Aqui, vários personagens da Cartoon Network. E sumiu, né? Não vejo mais pra comprar. KND, esse desenho era massa demais. Nossa, que nostalgia, tá maluco. Mas sem dúvida, uma das coisas mais marcantes da nova fase da revista Recreio foram as suas coleções de brinquedos que definitivamente fazia a felicidade da criançada daquela época. Isso me inclui também. Começando com provavelmente o mais clássico Letronix. de todos, o Letronix. A Muito ideia foda. era basicamente letras do alfabeto que se transformam em robôs. Esse era muito O maneiro intuito mesmo. era ensinar as letras e a língua portuguesa de uma forma divertida. Só que tem um detalhe que pouca gente sabe aqui. Os Letronix não foram criados aqui no Brasil. Na verdade, eles são brinquedos japoneses originalmente chamados de Alphabots. A Recreio apenas licenciava a coleção pro público o brasileiro. nome Letronix Ou seja, é mais legal. enquanto a gente achava que era coisa nossa, eles já faziam sucesso lá fora. E ganharam uma nova vida nas bancas por aqui. Não só como brinquedos, porque rolava até gibis, né, e histórias próprias envolvendo a coleção. Hoje em dia, encontrar esses brinquedos originais da Recreio é quase que impossível navegando por sites de usados. Mas eu achei no AliExpress a versão japonesa pra comprar, que deu até vontade de ter pra relembrar dos bons tempos, porque eu não completei essa coleção, eu só tive um. Mas eu ia querer ficar com tudo, na verdade. Tínhamos também a Numerix, que trazia o mesmo conceito, só que agora com números. E com esse sucesso todo dos Letronix e Numerix, tivemos em seguida o Mega Letronix, que expandia a ideia dos robôs que agora Mega podiam se Letronix. transformar em vários objetos que tínhamos em Era o casa. Transformers, né, mano? Mega Letronix da revista Recreio. Você recebe um robô por semana, junta suas forças e forma Mega vai Robôs. tomar- Colecione Mega Letronix. Nesta semana, um pacotão de lançamento com mini 4,90 System já da revista. Eu, inclusive, tenho o meu primeiro Mega Letronix guardado até hoje. Tá aí, ó, minha caixinha de som. Eu já nem consigo desmontar ela por inteiro, porque, sei lá, se ela colou aqui dentro. Essa cabecinha dele aqui a gente podia guardar pra dentro, né? Mas aí ele vira um mini robozinho, que eu já achava legal pra caramba. Brinquei muito com isso aqui. Eu criava histórias com os outros brinquedos que eu tinha. Tinha um Pô, charme, né? Era maneiraço. bem simples, mas tinha um charme absurdo Pô, isso maneiraço, aqui. É maneiraço. muito nostálgico. Os bracinhos aqui chegam pra trás, né? Muito legal. Nossa, tem até que tomar cuidado pra não quebrar, que senão eu vou começar a chorar aqui se eu estragar meu brinquedo de 20 anos atrás. Meu Deus do céu, cuidado. Teve também o Rock Animal, que trazia pedras que podiam se transformar em animais. Dinomania, que era uma coleção com miniaturas de dinossauros que podiam ser montados ou ainda fósseis que podiam ser escavados de era verdade. muito genial, o que era mano. muito da A hora. Recreio E era por muito causa genial. dessa coleção, por muito tempo eu sonhava em ser um arqueólogo quando crescesse, pra descobrir ali novos dinossauros, achar coisa ali no meio do mato, nas pedras, era coisa de louco. Acho que todo mundo sonhou um dia, né? Era por causa dessa coleção e também do desenho do Jack Chan, que ele era arqueólogo, né? No futuro eu virei youtuber e tô fazendo conteúdo pra vocês de Recreio. Eu sou grato da mesma forma. Quem não se lembra também do Circo Mix, que foi um dos mais malucos. Aqui podemos combinar vários personagens trocando as partes do corpo, como tronco, pernas e cabeças, pra misturar os integrantes de um circo. Chegou a nova coleção da Recreio. São 26 bonecos que trocam as partes do corpo, mais de 15 mil combinações. Na edição de Pô, lançamento, muito da você hora, ganha a capa dura do livro, as primeiras páginas e 2 personagens, já nas bancas. Muito Teve da hora, também velho. o Robits, que foi uma das mais icônicas. Nela tínhamos robôs que podíamos montar e cada um contava com uma mecânica especial. Você brinca, inventa novas aventuras e cria novos robôs. Nesta semana com a Recreio, o seu primeiro Robit e uma arena para brincar. Colecione. Sem contar que depois, em 2005, tivemos a evolução com o Max Robits, que foi uma das que mais me marcou e eu consegui colecionar vários robôs dessa coleção aqui. Nesta semana você leva o primeiro robô, um super manual Recreio de língua portuguesa e um mini gibi com as aventuras dos Max Robits. Colecione. Essa coleção eu guardo com um certo carinho porque eu lembro que quando ela estava sendo lançada, eu viajava pela primeira vez pra praia com a minha mãe. A gente saiu de van aqui da minha cidade em Minas Gerais até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E no meio do caminho, Caralho, veio paramos longe, em um hein, daqueles paizão? restaurantes de beira de estrada e ali, entre Veio doces, longe, mano. revistas e souvenirs, eu encontrei uma edição da Recreio que trazia o Max Robits, que eu nunca tinha visto antes.
E criança é aquela coisa, né? Foi um momento mágico, além da viagem inesquecível com a minha mãe, aquele pequeno robô se tornou uma lembrança muito especial de uma época cheia de descobertas. Mais ou menos nessa linha aí dos Hobbits, tivemos os Cyberbots, que traziam robôs que podiam ser montados a partir de objetos tipo Transformers. Outra coleção marcante também foi a Galácticos, que tínhamos naves e planetas que podiam se transformar em alienígenas. Caralho! E tinha uma vibe meio Bakugan, eram umas bolinhas que se transformavam e o comercial com aquele CGI duvidoso perfeito pra época que lembrava gráficos de Play 2. A edição de lançamento, a capa dura e as primeiras páginas do livro Missão Espaço e um brinquedo. Nas bancas. Já no ano seguinte, em 2006, chegava nas bancas uma das minhas coleções favoritas, o Missão Totem, que infelizmente eu não consegui achar que o comercial acabou se tornando aí Lost Media, mas achamos uma matéria feita na época no site da Dinap, que faz parte da Abril, onde dizia que se tratava da coleção com a maior campanha de divulgação feita pela revista até então. Então teve comercial tanto na TV, passando na Globo, no SBT e em diversos outros canais da TV a cabo. Missão Totem foi a coleção que eu mais cheguei próximo de completar. E aí tenho vários aqui, ó. Tem até de outras coleções. Isso aqui é do Cyberbot, se eu não me engano. Eu tenho 2 aqui, que são depois dessa do Missão Totem, na verdade, né? Mas eu quase completei. Acabou o dinheiro, porque era muito caro, né? Inclusive, essa revista aqui vinha com o Flama, que é esse daqui, de fogo. E aí é bem bonitinho também, naquele esquema. Dá pra você mexer bastante coisa aqui. O boneco interage, né? Tipo, bem maleável. Nossa, o plástico tá muito duro, muito tempo sem mexer. Esse aqui eu lembro que ele tinha uma lupa embaixo, né? Na verdade, é tipo uma lente de aumento. Muito louco. A primeira que vinha era esse bonecão aqui, que parece os Power Rangers também, pra você tirar a cabeça dele e botar pra fora, ó. Aí, ó, o bichão crescendo. Aqui é a ombreira dele, a gente vai pra cá. Tá lá, ó, o nosso mão. E tinha isso aqui também, parecia um bicho meio maluco. Sempre botava ele como vilão das minhas histórias, o boss que eu tinha que derrotar. Convenhamos, né? A Recreio viajava na maionese nisso aqui, mas eu achava muito louco. Tinha um outro aqui de fogo também, que dá pra trocar a cabeça dele. Aí de terra, de ar. De ar eu achava bonitão, parecia um besouro. A cabeça dele nunca saiu por inteiro. Eu nunca soube se o meu veio estragado. E aí tinha os medalhões que eu fui descobrir recentemente que isso aqui era do Kamen Rider. Provavelmente os caras pegou o mesmo molde da China lá e criou uma outra história, né, pra esses medalhões aqui. Aí tem a cobra também. E aí vários gibis que contavam a história, né, de cada um desses totens. E ó, vinha vários pra contar todo esse universo, né? A parada era bem rica mesmo, dava um trabalho isso aqui. Tinha também Missão Mitologia, que trazia personagens e criaturas da mitologia grega. Insectron, que apresentava uma coleção de insetos robôs futuristas que podiam ser montados e combinados. Não posso esquecer também do Reino dos Dragões, com seus dragões e heróis em miniaturas pra você colecionar. No lançamento, a Recreio traz o Dragão do Fogo, páginas no manual de língua portuguesa e muito mais, já nas bancas. E várias outras coleções que com certeza vocês vão lembrar aqui nos comentários. Mas essas coleções não se limitavam somente aos brinquedos, pois todos eles vinham com alguma história, um universo que acompanhava esses brindes e que dava mais profundidade e expandiram bastante a interação com esses brinquedos, com histórias em quadrinhos, fascículos, né, e até mesmo animações que enriqueceram muito a experiência. Tudo isso mostrava como a Recreio se preocupava em proporcionar uma interação completa para as crianças e jovens naquela época. Pois a intenção não era limitar a experiência apenas na leitura da revista. O processo se expandia para esses brinquedos, fascículos, jogos e outras formas de interação com a publicação, o que com certeza contribuiu para que a revista ficasse marcada na infância de muita gente. E eu nem preciso dizer para vocês que essa nova fase da revista Recreio foi um sucesso estrondoso. Era um ritual que fazia parte da infância de muitas pessoas. A revista tinha um preço que era mais salgado comparado com outras, mas o que justificava por causa do brinquedo. E enquanto você ia na banca para comprar aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh!, você via sempre a revistinha Recreio ali do lado e acabava pedindo pros seus pais para comprar também. Meu pai só e a comprou Recreio duas. foi um fenômeno editorial nos anos 2000, ficando atrás apenas das revistas da Turma da Mônica, que também era difícil de competir, não tem como, né? No seu auge tem matérias que comentam que a tiragem era de quase 100 mil revistas por edição. A da Turma da Mônica não tem como. Mas como a gente já sabe, um dia essa revista chegou no seu final. Talvez não seja tão difícil assim de entender o que afinal aconteceu com a revista Recreio. Meio que foi o que aconteceu com boa parte das revistas e do mercado editorial como um todo. Inevitavelmente, com o tempo, o público que consumia a revista envelheceu, ou seja, a gente mesmo, né, cresceu, e as novas gerações se viam em outro cenário.
que tinham várias opções de entretenimento, como internet, os smartphones, tablets, com YouTube, jogos e Caralho, aplicativos a na internet palma acabou, da mão, mano. e que O celular tomavam lugar de acabou com a coisas revista como a Recreio. leitura de revistas. Pensa aí você mesmo, honestamente, qual foi a última vez que você comprou uma revista em uma banca de jornal ou livraria? Essa facilidade da internet e dos celulares mudaram o nosso hábito, principalmente dos mais jovens, fazendo com que nem mesmo os brinquedos e brincadeiras fossem mais atraentes para esse público, infelizmente. Outro fator que com certeza influenciou na queda da marca foi questões envolvendo a publicidade infantil, que nos anos de 2014 a 2016 várias regulamentações restringiram a publicidade tiveram infantil, que tirar, o né, que mano? inevitavelmente afetou a revista Recreio e suas campanhas, tanto as propagandas na TV, quanto também as publicidades que eram vinculadas na própria revista, que era uma forma dela monetizar também o seu negócio. Como se isso tudo não bastasse, a própria editora Abril não estava bem das pernas e acabou cedendo, né, e vendendo aí parte de suas revistas como a Recreio para a editora Caras em 2014, que já não dava tanta prioridade para novas publicações. Eles até continuaram por um certo tempo tentando aproveitar o hype do que fazia sucesso na internet. Eu lembro até de uma edição clássica da revista que falava sobre Leon Minecraft, e se eu não me engano, Monark. saiu em 2013. Caralho. Ainda era uma edição da Abril, mas tínhamos uma entrevista ali com o Leon do Coisa de Nerd e o Monark, que eram referências na época do jogo que mais fazia sucesso no YouTube até então. No fim, a Recreio teve a sua última edição publicada em outubro de 2018 com a edição 925, que foi quando a sua editora decidiu encerrar a sua publicação, sendo seu último brinde as cartas de Battle Scenes, que era um card game com personagens da Marvel, dando fim a uma era do mercado editorial brasileiro. Caralho, acabou em 2018, mano. Acabou recente. Recente, né? Mas afinal, será que a revista Recreio ainda pode voltar? Então, como revista eu acho improvável, deveria transformar isso num modelo de negócio completamente diferente, com novos brindes, alguma assinatura online pra você receber em casa toda semana ou mensalmente. Confesso que eu ia adorar novos brindes por aí pra poder colecionar, mas são outros tempos, né, galera? Só que a revista Recreio ela não morreu, tá? Hoje ela sobrevive com o seu site oficial que basicamente traz notícias de celebridades, doramas e K-pop. Eu acho que o editorial lá é muito fã da Coreia do Sul porque praticamente só tem conteúdo sobre isso. Eles até têm também um canal oficial no YouTube que é atualizado com algumas entrevistas pontualmente. Além disso, a marca continua tendo presença no segmento educativo, onde disponibiliza materiais para o uso na educação infantil, onde as escolas podem adquirir esse conteúdo para complementar o material didático nas salas de aula. Algo que sempre foi a proposta da revista no período que ela ficou em Pô, muito circulação. foda as capas, Mas aí eu mano. já não sei dizer, provavelmente deve As ficar mais em capas são escolas muito particulares e algo mais ali na região de São Paulo mesmo, né? Mas apesar desse fim meio melancólico, a revista Recreio ainda é uma marca que desperta sempre boas lembranças, seja pelo seu conteúdo, proposta e, claro, os brinquedos e coleções, sendo o símbolo de uma era que, de certa forma, foi uma transição, onde vimos uma geração que aprendeu a consumir a cultura, entretenimento e educação em mídia impressa para uma geração mais digital. A Recreio, sem dúvida alguma, foi responsável por formar uma geração de leitores e de influenciar muita gente que descobriu a sua paixão por leitura, ciência, arte, história e até mesmo uma vocação para a vida toda. Tudo isso enquanto a gente lia matérias com seus personagens favoritos, brindes e brincadeiras que guardamos no fundo da memória. Pô, mané, bom vídeo, mano. Deu uma nostalgia braba. Mas e aí, ainda tem alguma coleção da Recreio guardado aí no seu armário? E os Deu uma brinquedos, nostalgia qual era a braba sua mesmo. coleção favorita? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, fortalece com seu joinha, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Se você tiver algum tema interessante, assim, que marcou sua infância que seria legal trazer aqui no canal, comenta aí que eu vou dar uma olhada. E se quiser apoiar mais ainda o canal, se torne um membro, pra gente produzir ainda mais esses documentários pra vocês que dá um trabalho danado. Da hora, e por menos de R$3 você ajuda bastante. O seu nome ganha destaque aqui nos comentários, você pode usar emoticons exclusivos tanto nos vídeos como nas lives, e o seu nome aparece aqui do lado como forma de agradecimento. Eu vou ficando por aqui, vou deixar pra vocês um outro vídeo, onde eu conto a história do Polystation aqui no Brasil, como foi o seu surgimento, por que ele fez tanto sucesso assim e muito mais. Eu acho que você vai curtir. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau. Pô, mano, da hora o vídeo. Da hora o vídeo sobre a revista Recreio. Cara, eu não tive muitos. Não tive tantas revistas assim, né? Como eu falei, tive exatamente 3 revistas Recreio. Tá ligado? Mas era muito legal, mano. As 3 que eu tive eu gostava demais. Tipo assim, eu lia várias e várias vezes, até porque a gente não comprava... A gente não tinha esse costume de sair comprando essas revistinhas. Mas, pô, era muito legal, mano. Muito legal mesmo. Uma pena, né, cara? Mas é aquilo, né? Avanço de
avanço de tecnologia, mudança de cultura, mudança de geração, a geração começa a consumir outra parada, né? A geração começa a consumir outra parada, começa a agir de outra forma. É uma pena, mano. É uma pena, tá ligado? Porque é aquela parada, né? Porque é aquela parada, mano. Tipo assim, era muito mais legal. Você ganhava brinquedo. Mano, imagina se você fosse uma criança que tivesse condição de comprar a Recreio. Pô, tu ganhava brinquedo toda semana, uma revista com várias paradas maneiras pra você poder ficar folheando e vendo. Pô, esquece. Esquece.